Oi gente, eu sou a Laís Falconeri, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom gente, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo com um tema bem diferente do que é falado aqui no canal. É algo bem sério e delicado de se falar. Eu quero falar com vocês hoje sobre depressão, crise de ansiedade e síndrome do pânico. Eu sou diagnosticada com depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Eu quero falar com vocês como eu descobri o que eu tinha, como eu fui diagnosticada e qual foi o tratamento que eu fiz. Bom, gente, então assim, quando eu comecei a ter crise de ansiedade e eu já tinha depressão e eu não sabia. Pra mim, coisas que quando eu descobri foi um choque, porque eu realmente não tinha noção. Eu não sabia do que estava acontecendo comigo, eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo, do quanto era sério e do quanto era grave e qual o estágio que eu já estava. O estágio que eu já estava era muito avançado e eu não tinha noção. E eu nunca tive indícios de que eu ia ter depressão, de que eu ia desenvolver qualquer outro tipo de problema psicológico. Eu sempre fui uma criança feliz, fui uma boa adolescente, eu tive meus altos e baixos como todo mundo, tive linhas de adolescente que todo mundo tem, meus paixonites, meus amores, tive tudo que todo mundo teve, sempre foi tudo normal. Na escola, graças a Deus, eu não fui uma pessoa que sofria bullying, que tem muito disso. Eu sempre tive amigas, nunca passou na minha cabeça que um dia eu poderia desenvolver esse tipo de problema. Eu sempre fui uma adolescente comum, eu estudava normal, eu desfilava na época, eu amava, eu era apaixonada por desfile, sabe? Eu era modelo na época ainda. Eu nunca imaginei que um dia eu ia desenvolver essa doença e que um dia ela me faria tão mal. Como eu descobri a depressão, a crise de ansiedade e a síndrome do pânico? Eu descobri tudo no ano passado. O ano passado foi um ano muito ruim pra mim, foi um ano muito pesado. Eu tive muitos altos e baixos, digamos que eu tive mais baixo do que alto mesmo, porque foi um ano muito difícil, eu passei por muita coisa conturbada. Então, foi quando eu descobri o que eu tinha e foi quando eu procurei o tratamento também. Então foi assim, gente, eu tava tendo crise já de ansiedade e tava com depressão sem eu perceber já no começo do ano passado. Eu comecei ficando muito nervosa, eu não tinha vontade de fazer mais nada, eu só tinha vontade de chorar, eu não queria sair de casa, eu não me sentia bem nem dentro nem fora de casa, mas eu preferia me isolar, eu queria ficar no meu mundo, eu queria ficar ali na minha casa. Na época eu morava sozinha e eu preferia ficar sozinha do que ter que responder perguntas. Então eu preferia ficar na minha casa, eu preferia ficar sozinha, porque eu não me sentia bem. Então, como eu não me sentia bem, eu não sabia explicar o porquê, eu simplesmente comecei a me isolar. Aí, gente, a crise que eu tive, que foi a mais forte e onde eu tive que procurar ajuda médica, foi há um ano atrás, foi antes de outubro. Eu lembro ainda que eu trabalhava numa empresa de telemarketing. Eu já vinha de alguns meses ruim já, então não foi uma coisa que foi da noite pro dia, tá? Foram coisas que foram desenvolvendo com o tempo, infelizmente foram piorando com o tempo. Aí, o que aconteceu nesse dia? Eu fui trabalhar, eu levantei, eu tomei meu banho, eu fui trabalhar. Aí, quando eu chegava lá que eu não estava muito bem, tinha a Fran, a Sandra Helena, a Pri, a Jéssica e a Flávia, que eu gostava muito de conversar, sabe? Foram pessoas assim maravilhosas na minha vida mesmo, ajudaram muito nesse tempo ruim que eu tive. Aí nesse dia, o que aconteceu? Eu cheguei, fui trabalhar e então sempre quando eu chegava que eu não estava bem, as meninas vinham conversar comigo
Eu sempre conversei, expliquei certinho o que estava acontecendo comigo. E nesse dia, eu cheguei, eu tava muito abatida, eu tinha chorado a noite inteira, eu não tinha conseguido dormir. Eu passei a noite chorando, eu não conseguia dormir, eu não sabia o que eu tinha, eu não conseguia entender o porquê de eu estar daquele jeito, eu não entendia o porquê, o que estava acontecendo comigo, por que eu estava daquele jeito, eu não conseguia me entender, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia entender o que estava passando comigo. Então isso me deixava mais mal ainda, porque eu sabia que eu estava mal, eu não estava bem, eu sabia que eu não estava bem, só que eu não sabia o motivo, eu não sabia porquê, eu não sabia me expressar, eu não conseguia saber de onde que estava vindo aquilo tudo. Aí nesse dia, a Fran me perguntou o que eu tinha, por que eu estava daquele jeito. E nesse dia eu não consegui falar, eu sempre falei o que eu tinha. Aí a Sandra perguntou também o que eu tinha, eu não consegui explicar o que eu tinha. E eu sempre falava, aconteceu tal coisa, tô chateada com isso, ou eu não sei, eu simplesmente tô nervosa, eu não sei o que tá acontecendo. Eu sempre expliquei e nesse dia eu não consegui falar. Daí a Sandra pegou e falou, não, você vai no ambulatório, coloca pausa e vai no ambulatório. Aí a Sandra subiu comigo no ambulatório. Aí eu cheguei lá, tinha uma menina já que tava tendo crise também. Ela tava tendo crise de ansiedade. E só que quando eu cheguei lá, ela tava na maca deitada, ela tava segurando, tava com a mão fechada assim, e ela falou que ela não conseguia abrir a mão dela, e que ela tava que o corpo dela tava tremendo e ela não sabia por quê. Aí eu cheguei também, tendo crise. Aí eles já tinham chamado um carro pra buscar ela, pra levar ela no médico. Daí a enfermeira que tava lá, essa enfermeira, gente, eu não lembro o nome dela, infelizmente eu não lembro o nome dela. Eu vi ela tanto e eu não lembro o nome dela. A enfermeira, gente, lá do ambulatório de onde eu trabalhava, ela sempre me tratou super bem, sabe? Toda vez que eu ia lá, ela conversava comigo, ela perguntava o que estava acontecendo, ela escutava. E ela sempre foi muito boazinha comigo, sabe? Ela foi uma pessoa, assim, maravilhosa que também passou pela minha vida. Eu acho que ela nem imagina o quanto ela fez bem pra mim. Aí ela pegou e aproveitou que a outra menina tava indo lá e me deu o papel também pra poder ir no médico. Aí acho que uma coisa assim de 5 minutos eu também passei no médico. Aí na hora que eu cheguei no médico eu consegui falar pra ele, eu consegui falar um pouco pra ele do que eu tava passando, do que eu tava sentindo. Eu tava com uma angústia muito, muito ruim, sabe, dentro de mim. Eu tava meu coração tava muito acelerado. Eu tava com uma angústia, um sentimento muito ruim, sabe? Aquele sentimento de morte. Deus me perdoe, até falando muitas vezes. Mas eu tava com um sentimento de morte, sabe? E eu não conseguia parar de chorar. Aquilo doía, sabe? Doía na minha alma, não doía o corpo, né? Eu não tava com dor física, eu tava com dor na minha alma. Eu chorava desesperada. E não passava nunca aquilo. Parecia que o mundo ia acabar, parecia que eu ia morrer. Eu não conseguia passar. Não conseguia me concentrar pra ficar bem, tentar ficar bem. Eu não conseguia pensar em nada. Eu só pensava naquela dor que eu tava sentindo. Eu queria que aquilo sumisse. Eu queria arrancar aquilo do meu peito, porque era uma dor que não tenho o que explicar. Eu já senti muitas dores, sabe? Mas essa dor na depressão, essa dor da crise de ansiedade é a pior, sim, que tem. Eu acho que é uma das piores, porque não dói o seu corpo, não é uma coisa física, não é uma coisa que você vai tomar aquele remédio e vai passar a dor. É uma coisa que não passa, ela simplesmente não passa. Aí eu passei com o médico e eu expliquei tudo, ele me deu um remédio, ele me deu diazepam. Ele me deu um comprimido, ele falou assim pra mim, daqui meia hora você volta. Você vai estar mais calma, você vai estar melhor. Eu falei, tá bom. Aí entrei na sala, é uma outra sala assim que ficava separado lá na parte do convênio, né? Aí tem maca, tinha poltrona lá também. Aí essa outra menina que também estava tendo crise, eu perguntei pra ela se ela tinha tomado remédio. Ela falou que tinha tomado diazepam. Aí passou meia hora e eu simplesmente não me acalmei, gente. Sabe? Foi horrível. Eu não me acalmei. Nada, não fez efeito nenhum o remédio. Aí eu voltei na sala do médico, meu coração tava super acelerado, muito, muito, muito acelerado. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te dar um outro remédio. Ele me deu outro diazepam. Ele falou, vou te dar outro remédio. Daqui 1 hora você volta, tá bom?
Aí eu falei, tá bom, o médico super bonzinho, sabe? Super atencioso, ele me atendeu muito bem. Aí eu peguei, tomei um outro remédio, voltei pra salinha. E, gente, juro por Deus, em menos de 10 minutos, a outra menina que entrou comigo, ela já tava desmaiada, por causa do diazepam, que ela tinha tomado um também. Aí, ela tava desmaiada lá e eu comecei a ficar mais desesperada, porque o remédio não fazia efeito, eu já tinha tomado 2 comprimidos, não fazia efeito de jeito nenhum. Meu coração super acelerado. E, gente, juro por Deus tá no céu, eu não conseguia me acalmar, eu não conseguia pensar em nada, sabe? Eu não conseguia me controlar, eu tava completamente descontrolada. Eu só conseguia chorar. E aquele desespero, aquela angústia, aquela coisa no peito, assim. Parecia que ia me rasgar, sabe? Por dentro. E não passava de jeito nenhum. Aí eu voltei na sala do médico, daí o médico falou, eu não vou poder te dar outro remédio, você não é acostumada a tomar esses remédios. Que nem como eu expliquei pra vocês, eu não tomava remédio porque eu não tinha noção do que eu tinha ainda. Aí ele pegou e falou pra mim, eu não vou te dar remédio porque você não é acostumada a tomar esses remédios e é muito forte, eu já te dei dose alta, foram 2 comprimidos que eu já te dei, eu não posso te dar mais remédio, não posso te dar mais medicação, porque essa medicação é muito forte. Ele perguntou se tinha alguém pra me buscar, aí eu liguei pra minha mãe, e a minha mãe tava no colégio, minha mãe trabalhava no colégio e ela não conseguia sair. Aí liguei, daí o meu pai tava trabalhando, nem liguei pro meu pai, na verdade. Meu pai tava trabalhando e a minha mãe estava grávida. Aí foi um amigo de família, da nossa família lá, pra ir me buscar, eu lembro. Ainda tinha a minha amiga Jéssica, ela tava trabalhando. Quando eu tava com crise, eu tava no hospital. E depois muito que ela ia me buscar, só que ela saía 2 horas do trabalho. Então eu fui lá pro médico em torno de 10h30 por aí. Eu fui sair de lá, se eu não me engano, umas 2 horas, 2h15. Esse foi mais ou menos o horário que eu fiquei lá no hospital, esse foi o tempo que eu fiquei lá. Aí ela tentou me ligar pra me buscar, só que meu celular tinha acabado a bateria. Aí eu fui embora, cheguei em casa, tomei um banho, aí eu deitei e não passava, nada passava, sabe? Nossa, gente, eu achei que ia ser mais fácil pra falar, sabe, sobre esse dia. Mas é que foi uma coisa que mexeu tanto comigo que é ruim lembrar, sabe? Vou me acalmar um pouco. Voltando. Aí eu cheguei em casa, eu tomei meu banho, deitei e eu não conseguia me acalmar. Eu fui dormir, a hora que foi começando a me dar sono, eu fui conseguir dormir e já era mais de meia-noite. Era mais de meia-noite mesmo. E a minha irmã foi na minha casa, ficou um pouco comigo, o meu cunhado foi lá também, minha mãe, meu pai, todo mundo foi lá. Só que eu não queria ir pra casa da minha mãe, eu não queria ir pra casa da minha irmã, eu queria ficar em casa, sabe? Quando você tá assim, você não quer ir pra lugar nenhum, você quer ficar no seu canto. Você quer ficar na sua cama, é só. Aí, no outro dia, eu fui trabalhar, eu tinha que passar no médico do trabalho. Aí, exame periódico, sabe? Aí fui, passei no médico e a enfermeira, aquela que eu falei pra vocês, que sempre foi muito boazinha comigo, ela explicou pra ele que eu tava tendo crise de ansiedade direto, explicou tudo, sabe? Aí o médico de lá também, ele foi um médico muito bom pra mim. Aí ele pegou e me deu uma carta pra passar no encaminhamento, na verdade, pra passar com o psiquiatra. Porque lá no meu convênio era assim, eu só conseguia passar com o psiquiatra se eu tivesse uma carta de encaminhamento da psicóloga. Ou seja, você tinha que passar no psicólogo primeiro, aí depois que você passasse no psicólogo, ela ia te dar uma carta se você precisasse realmente de um psiquiatra. Aí se você tivesse essa carta, você conseguia passar no psiquiatra, não conseguia passar no convênio sem a carta do psiquiatra. Aí ela explicou tudo, daí quando eu fui lá no médico do trabalho, né, fazer o exame periódico, ele foi fazendo umas perguntas pra mim, tudo, assim, sem eu saber que ele tava perguntando porque ela já tinha explicado o que eu tinha. Daí ele começou a me fazer umas perguntas, daí eu comecei já a ficar meio assim, sabe, com vontade de chorar, e meu olho já encheu de lágrimas, daí eu comecei a falar com ele, já comecei a falar desesperada, minha voz já começou a ficar bem ofegante, assim, eu comecei a ficar muito ofegante, meu coração já começou a acelerar, e eu comecei a ficar muito nervosa. Aí ele pegou e ele mesmo fez um encaminhamento pra mim, passar no psiquiatra. Aí eu não passei primeiro no psicólogo, ele o médico do trabalho mesmo já me deu a carta o encaminhamento do psiquiatra.
Aí no mesmo dia eu marquei psiquiatra pra mim. O psiquiatra, daí eu liguei numa terça, se eu não me engano, e eles já conseguiram o encaixe pra mim na sexta-feira. Aí eu fui no psiquiatra, a Sandra Helena foi comigo de novo, sabe? A Sandra é muito parceira, assim, em tudo, até hoje. Graças a Deus a gente ainda tem uma amizade muito bonita, a gente sempre conversa, a gente sempre tá dando jeito de conversar, ela vem aqui em casa de vez em quando e a gente sempre tá em contato uma com a outra, graças a Deus, sabe? Então voltando ao assunto. Aí a Sandra Helena foi comigo, aí tava marcado pra 2h30, se eu não me engano, e ela morava aqui em Sorocaba e eu morava em Itu. Eu não morava aqui em Sorocaba ainda. E o último fretado, 5 horas, se eu não me engano. Então demorou muito pra passar, eu demorei muito pra passar no psiquiatra. Aí deu 5 horas e nada. Aí ela teve que subir, daí ela ficou toda sentida ainda, sabe? Que ela teve que subir e me deixar sozinha lá. Mas daí depois de uma meia hora mais ou menos que ela foi embora, eu passei no psiquiatra. Aí eu cheguei lá no psiquiatra e ele começa a conversar com você, ele te observa muito. Eu percebi que ele olha muito assim pra você, pros seus movimentos, sabe? Que você faz, com a mão, o jeito que você fala, tudo. Ele presta atenção em tudo que você tá fazendo, sabe? Enquanto você tá conversando com ele, explicando o que você tá sentindo, ele já te avaliou inteiro e você não percebeu. Aí ele passou um comprimido pra eu tomar todos os dias, que esse comprimido era uma vitamina, porque é meio que dá uma energia assim pra você, sabe? Pra você acordar e tomar e você ter mais energia durante o dia. E também passou um comprimido pra eu tomar se eu tivesse crise. Quando eu sentisse que eu ia ter crise, quando eu sentisse que eu tava começando a ficar nervosa, um pouco alterada, pra tomar esse comprimido. Ou seja, eu tomava quase todo dia. Aí ele foi e me afastou também da empresa. Aí eu fiquei afastada esses dias. Aí eu tinha crise direto. Eu me sentia mal do mesmo jeito. Eu não tinha vontade pra nada. Eu continuei me sentindo mal. Eu fiquei afastada, mas me sentindo muito, muito, muito mal. Aí eu marquei psicóloga. Aí eu ia toda terça, se eu não me engano, terça ou quinta. Ou era terça ou era quinta que eu ia. Ela conversou comigo, ela me escutou, ela falou, ela me ajudou muito. E eu fiquei 3 meses fazendo tratamento com ela. Passei com ela 3 meses e assim, cada dia que eu ia, eu sentia que eu ia melhorando, sabe? Porque ela não era só pra me ouvir. Ela não tava só me ouvindo, ela não tava dando a opinião dela. Tipo, ela tava me ajudando a lidar comigo porque eu não sabia. Então era uma coisa que ela tava me ajudando. Ela estava me ensinando a lidar comigo, com os meus sentimentos, com toda aquela coisa ruim que eu estava sentindo. Então, pra mim, o essencial de tudo, assim, é claro que tudo é um conjunto, né? Uma coisa liga a outra, mas o essencial mesmo, não foram os remédios. O essencial na minha vida foi ter passado no psicólogo, foi ter passado na minha psicóloga, que foi uma coisa, assim, que mudou muito na minha vida, que me ajudou muito, que me ensinou muito, sabe? Então fez muita diferença na minha vida, sim, ter passado na psicóloga. Então, gente, eu quis gravar esse vídeo pra vocês, pra falar um pouco sobre esse assunto que é muito difícil falar. Eu entendo quem passa, eu sei exatamente o que vocês sentem. Se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem síndrome do pânico, gente, procurem ajuda, porque é muito sério. Isso é muito sério, afeta muito a gente e é uma coisa que é pra vida toda, infelizmente. Procurem a ajuda de um profissional, eles estão aptos para te ajudar, eles sabem o que você está passando, ele não vai diminuir a sua dor, ele não vai achar que você tem frescura, muito pelo contrário, ele vai te estender a mão, ele vai te ajudar. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas se tratem. Não é vergonhoso o que você está passando, isso acontece com várias outras pessoas. Então, gente, procurem ajuda, faça como eu fiz, procurem ajuda. Então, gente, não sejam a próxima vítima dessa doença. Lutem. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, deixar o seu like, seu comentário aqui também, que é muito importante. Me sigam no Instagram também, tá? Meu Instagram é Laíse Falconeri. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!